Olá, queridos amigos, quero cumprimentá-los, que Deus nos dê um dia feliz na sua presença. Hoje, domingo, dia 11 de abril, vamos falar sobre o início e a progressão do pecado. O título da lição dessa semana é para todas as gerações, uma aliança que Deus fez para todas as gerações. Então vamos falar sobre Noé e o que aconteceu para que houvesse o dilúvio. E a lição de hoje fala sobre a progressão do pecado, tá? Eu senti um cheiro estranho outro dia na cozinha, era o cheiro de uma fruta estragada. E quando eu percebi, havia ali uma laranja que estava totalmente embolorada e as outras que estavam perto já estavam começando também a sentir, ou a ter o mesmo sintoma, a mesma situação, estavam já começando a embolorar, que elas estavam juntas, estavam já recebendo a contaminação daquela laranja que estava apodrecida. O pecado tem a mesma função hoje. Se ele não for detido, ele apodrece a vida da pessoa e daqueles que estão em redor. Por isso que é importante que entendamos que o pecado, ele causa uma aversão muito grande a Deus, como causou no início do mundo. A transgressão de Adão e Eva, para algumas pessoas, foi uma transgressão simples. É o simples comer de uma fruta, uma desobediência leve. Mas transgrediram a lei de Deus, que era a lei do amor. Desconfiaram de Deus e acharam que Deus estava levando vantagem em tudo. E por isso eles desobedeceram. Eva disse, eu fui enganada pela serpente. De certa forma sim, de certa forma não. Porque Eva poderia ter tomado uma posição diferente daquela que ela tomou, porque os anjos já haviam avisado Eva. Deus já havia avisado Eva e Adão para que eles tivessem cuidado com o diabo, com Lúcifer. Por isso que é importante entendermos que o pecado ele é progressivo. No centro de uma grande cidade na França, um pregador estava falando da palavra de Deus. Guilherme era um moço que tinha tido vislumbres de um futuro brilhante. Guilherme estava alcoolizado, se aproximou daquela reunião, segurando ali em um poste, ele ficou olhando aquele pregador. E as palavras do pregador estavam penetrando naquele cérebro entenebrecido pela bebida alcoólica. Guilherme havia tido realmente o início de um futuro brilhante, era diretor comercial de uma grande empresa ali em Paris. Mas os maus amigos e a bebida forte foram levando o Guilherme de um passo para o outro, escada abaixo, e quando Guilherme percebeu, estava assim completamente assim, perdido em suas desilusões. O alcoolismo fez com que ele perdesse o emprego. Ele perdeu a dignidade, perdeu a família e foi morar na rua. Se tornou um alcoólatra inveterado e agora estava ali naquela praça ouvindo a palavra de Deus. E o Espírito Santo fez com que ele imaginasse e pensasse o que aconteceu com a minha vida, por que eu estou desse jeito. E essa impressão foi o suficiente para Deus então resgatar Guilherme. Jesus estendeu muito baixo a sua mão para tirar Guilherme do fundo do poço onde ele se encontrava. O pecado é progressivo, mas a graça de Deus ela é maior e pode então alcançar o ser humano perdido. Os seres humanos no início do mundo, eles tiveram uma situação assim de caída muito grande. Desde o primeiro pecado de Eva e Adão, e depois nós tivemos Caim matando Abel, e então a progressão foi aumentando. Quando Deus criou o mundo, fez ele com uma perfeição muito grande. A expressão bíblica diz que Deus olhou e disse que eis que era tudo muito bom. De repente, isso que era muito bom já não era muito bom. E se tornou o que nós vemos hoje. Por isso que Ellen White, escrevendo em Meditações Matinais, a compilação de um dos livros dela, está em Meditações Matinais de 1992, na página 67, e diz assim, logo que o Santo Par transgrediu a lei do Altíssimo, o brilho da face divina foi retirado da face da natureza. A natureza está hoje deslustrada e contaminada pelo pecado. Isso foi assim um efeito horrível para a humanidade e para a própria natureza. Agora temos alguns textos bíblicos que mostram a progressão do pecado. E a pergunta de número 1 lendo os textos, como eles nos apresentam o pecado e sua progressão. Então temos Gênesis 3, verso 6. Primeira
primeira progressão, a tentação. Diz assim: então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Então esse primeiro passo foi a tentação. Segundo passo, Gênesis 3, de 11 a 13, a queda e as desculpas. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu a comi. Perguntou-lhe então o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa sequência de desculpas, no final, mostrou que Adão acusou até a Deus. A mulher que o Senhor me deu, foi por causa dela que eu comi o fruto, que eu transgredi. Gênesis 4, verso 5, Caim oferece uma oferta impura. Diz assim o texto bíblico: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Uma progressão. Agora vamos ver Gênesis 4, verso 8, Caim mata Abel. Então falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Outra progressão, Gênesis 4, verso 19, início da bigamia. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E dessa forma iniciou-se a bigamia. Gênesis 4, 23, Lameque confessa duplo assassinato. Gênesis 4, 23 diz assim: disse Lameque às suas duas mulheres: ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo, um jovem, por me pisar. Motivos fúteis. Gênesis 6, verso 2, início do jugo desigual. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, verso 5 e verso 11, a maldade total, a terra corrompida. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era continuamente má. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E dessa forma, para a pergunta, como os versos bíblicos nos mostram a progressão do pecado? A resposta seria: nesses textos é possível ver a escalada do pecado nos atos das pessoas. Eva cedeu à tentação. Depois da queda, se desculpou e Adão culpou a Deus. Caim teve a oferta rejeitada. Depois, em seguida, matou Abel. Lameque casou com duas mulheres e deu início à bigamia. Lameque confessa uma violência, pois matou dois homens por motivos fúteis. Depois, os filhos de Deus desobedeceram e se juntaram com mulheres ímpias para a idolatria. Por fim, a maldade cresceu tanto que o mundo todo ficou corrompido, entristecendo a Deus. O aumento do pecado, o aumento da maldade e da corrupção generalizada não aconteceu de uma hora para outra, mas foi uma progressão, foi um passo a passo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha assim uns 16 anos, era adolescente, mas eu tinha alguns amigos no bairro onde eu morava, e um deles era especialmente assim, um menino assim maldoso. Ele fazia atos maus, mas começou com pouca coisa. Eu me lembro quando nós fazíamos carreta na feira, ele começou roubando pequenas coisas como uma maçã, roubava um pêssego, roubava uma banana de uma banca de fruta para comer. Depois ele começou a roubar o dinheiro da caixa dos feirantes. Eu percebia que quando ele assim olhava que o feirante estava muito envolvido com os clientes, ele ia no balcão, por baixo das bancas e pegava dinheiro. Depois, então, ele me chamou para que nós pudéssemos, assim, pegar peças de mussarela dos caminhões que passavam nas ruas e tinham que parar para passar nas valetas. Ele dizia: vem comigo, vem comigo. Eu corria atrás do caminhão, junto com ele, ele subia em cima do caminhão, pegava uma peça de mussarela, jogava, eu segurava a peça, ele pulava do caminhão, eu jogava para ele e ele, então, ia embora com a peça de mussarela. E começamos, então, essa pequena progressão de elementos. Ele dizia: Beto, vamos na banca de jornais. E nós íamos lá, ele disse: põe sua blusa.
eu colocava minha blusa, enquanto ele distraía o homem, eu então pegava gibis e colocava dentro da blusa e nós íamos embora. Nós fizemos uma coleção de mais de 1000 gibis. Uma família da rua percebeu, uma família de portugueses, Dona Maria e o seu Hermínio. E então eles tinham um filho que era muito meu amigo também, estudava na minha sala de aula. E a Dona Maria resolveu me tirar do convívio daquele meu amigo. E começou a me chamar às tardes para que eu fizesse a lição de casa na casa dela. Ela preparava bolos, ela era uma família rica, era a única que tinha televisão na rua, e eu gostava de assistir os desenhos depois de fazer os deveres da escola. E essa família foi me afastando do convívio desse amigo, até que esse amigo foi preso e morreu num tiroteio com a polícia em uma das fugas que ele fez. O pecado é progressivo, e se ele não for detido, ele acaba estragando a vida das pessoas. Por isso que quando, no início do mundo, Deus olhou o ser humano, Deus se entristeceu, porque a corrupção e o pecado eram de tal forma que Deus disse: arrepende de haver feito o homem sobre a terra. Porém, nesse texto bíblico existe uma expressão de positivismo quando a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Então, mesmo no meio das gerações ou da geração corrupta, Deus tem filhos fiéis. Lembra-se de Elias? Quando diz: só eu fiquei, Senhor Israel, que não adora Baal. E Deus diz: calma, Elias. Tem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Graças a Deus por isso. Deus tem pessoas que são resgatadas, são pessoas modificadas pela palavra, são pessoas que aceitaram o presente da graça. Foram perdoadas, são novas criaturas em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa bondade de o Senhor ter nos transformado e ter nos feito conhecer o Teu Evangelho. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse dia. Obrigado por Tuas bênçãos em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela graça, pela transformação. Sabemos que vivemos num mundo de pecado, rodeado de tantas coisas que nos envolvem e nos fazem pecar. Mas, por favor, usa, por favor, Senhor, a liberdade que nós estamos dando ao Senhor para que o Espírito Santo transforme e dirija a nossa vida. Abençoe os adoentados, que estão os acamados, os entubados, Senhor. Principalmente o Fabinho e também a irmã Roneide. Põe tua mão sobre eles, porque já estão começando a melhorar. Nós te louvamos por essas bênçãos e clamamos pelos outros também, e que o Senhor nos dê conforto em nosso coração. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigado por sua atenção. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook e também lá no YouTube. Entre, se inscreva, coloque o like e põe o seu comentário. É muito bom ouvir o seu comentário. Talvez nós não consigamos responder, mas vai aqui nossa gratidão porque você está nos assistindo, está transmitindo para outras pessoas essas mensagens da lição de cada dia. Deus te abençoe. Amém.